Glória a Deus. Shalom, queridos, a paz de Jesus Cristo. Estou aqui com a minha Bíblia aberta em Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, né? Fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para quê? Para quê? A bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos as promessas, a promessa do Espírito. Deus havia prometido o Espírito Santo para Abraão. Ele viu o Espírito Santo, ele viu Jesus ressurreto e o Espírito derramado sobre aqueles que creram em Jesus Cristo. Deus contava tudo para Abraão, era amigo dele, né? Intimidade do Senhor é para seus amigos. Chamava Abraão de meu amigo. Portanto, quando ele disse que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu e a areia da praia, está falando dos filhos naturais e os espirituais. O Israel, nação que Deus vai tratar agora na tribulação e no milênio, e as estrelas que são os filhos espirituais, que é a igreja, que herda não só as bênçãos da terra, como está aqui, a promessa do Espírito de fé, a herança, mas também as bênçãos espirituais da comunhão e da vida eterna. Vemos, queridos e amados irmãos, que quando Deus foi falar em prosperidade, escreveu isso em várias cartas, a carta que ele mais fez promessa de suprimento, que suprirá todas as necessidades, foi a carta de Filipos. Por que será? Porque é a única igreja que se importou com Paulo e suas viagens missionárias e custeou. Portanto, eles estavam provando que tinham fé financeira. Deus dá a semente ao que semeia. E a igreja de Filipos era uma igreja que investia nas missões, que estava praticando a fé financeira. A Bíblia diz que no ano da crise, Isaac semeou. Veja que ele era abençoado, mas ele teve uma atitude, porque a fé sem obras é morta. Então Deus pôde multiplicar, porque quem dá semente ao que semeia é aquele que fará multiplicar. Essa atitude de fé não é uma barganha, um comércio gospel, mas sim o desejo de Deus, que pegou os 5 pães e 2 peixinhos daquele menino e transformou em 12 cestos sobrando. Nosso Deus é um Deus que não pede porque ele precisa, mas porque ele quer multiplicar. Paulo dizia: eu não peço porque estou precisando, mas para que multipliquem vocês. Quando a viúva ajudou o profeta, no caso, ela não teve falta. E Deus multiplicou. De maneira, queridos e amados irmãos, que fomos salvos para as boas obras, não há sentido de uma macieira sem maçã, não há sentido num pé de pera sem pera, ou pé de goiaba sem goiaba. Não há sentido num cristão sem boas obras. A consagração, a santificação, o arrependimento, a misericórdia, a compaixão, o perdão aos irmãos. As boas obras de ajudar o órfão, a viúva, a missionária. E também viver uma vida digna, com seu nome limpo, pagando honestamente suas contas. Além de compreender que prosperidade não é só dinheiro. Porque a palavra shalom, que nós traduzimos como paz, significa que tudo vá bem. Não adianta a pessoa ter dinheiro se ela não tem paz, ou não tem saúde, ou não tem prazer na vida. A bênção do Senhor enriquece no acrescentadores. Por isso que Deus precisa nos preparar para a vida abundante. Porque ainda que o nosso início tenha sido pequeno, o último estado crescerá muitíssimo, precisamos nos preparar. Porque o ser humano tem a tendência de se corromper com o poder, com a bênção. Deus avisou Israel: quando vocês forem muito abençoados e prosperarem, não se esqueçam de Deus. Porque o ser humano tem a tendência de, quando está precisando de Deus, se humilhar. Mas quando vê os frutos dessa humilhação, Deus exalta, honrando, abençoando, a pessoa acaba largando a Deus e atribuindo a sua própria condição, seu próprio braço. Muito importante compreender que um coração agradecido
Porque os 10 leprosos foram todos curados, mas aquele que voltou para adorar foi salvo. Coração agradecido recebe muito mais, continua recebendo. Continua, porque Jesus diz: venham a mim e vocês vão ter alívio. Aprendam de mim e terão descanso. Descanso é uma coisa estável, muito melhor que alívio temporário. Quanto mais nós nos achegamos ao Senhor, melhor. João era aquele que colocava sua cabeça no peito de Jesus e foi o único que não morreu. Escreveu o Apocalipse quando todos já tinham partido, mostrando que todos tinham acesso a Jesus, mas ninguém extraiu tanto, ninguém foi tão amigo íntimo do Senhor como João, chamado aquele discípulo que o Senhor o ama, porque ele amava mais Jesus, se entregava mais a Jesus, então Jesus pôde abençoá-lo mais. Aquele que muito perdoa, porque muito amou. Nós vemos então, queridos, que quanto mais a gente se humilha, mais Deus consegue nos limpar, nos perdoar. E quanto mais nós nos apegamos a Ele, mais Ele consegue restaurar e esclarecer a nossa fé, para que nós venhamos a usufruir essa vida abundante que custou o sangue de Jesus na cruz. Lá na cruz Ele redimiu nossa alma do inferno, nossas finanças da dívida, da falta, redimiu a nossa família, redimiu o nosso ministério, redimiu a nossa saúde das doenças e depressão da alma. Doenças da alma, né? Então, a salvação integral, plena e poderosa do Senhor, ela é percebida por amigos íntimos. E essa consagração que havia em Atos dos Apóstolos, aonde eles consagravam suas vidas. E tudo que tinha em comum, ninguém tinha falta de nada. Havia uma generosidade tão grande ali, que ninguém considerava o que tinha como si mesmo. Mas se soubesse que alguém estava precisando, ajudava. Então eles tinham tudo em comum, de maneira que não havia falta. E todos estavam ali usufruindo e multiplicando. Aonde a generosidade, aonde há não uma generosidade burra de você dar dinheiro para quem Deus não quer que você dê. Não uma generosidade de você dizer sim para todo mundo que te pede dinheiro, não é isso. Porque o dinheiro é do Senhor, você é mordomo. Mas uma generosidade na unção e direção do Espírito Santo. Ajudar realmente. Porque ainda que você dê toda a cesta básica para os pobres, se eles não receberem o evangelho, irão para o inferno. Então, mais importante do que dar dinheiro para um pobre é dar a ele a palavra. Não que não devamos ajudar com cesta básica. A Bíblia diz que não devemos só pregar a palavra, mas dar assistência social. Tiago diz que nós devemos dar comida para quem está com fome, roupa para quem está sem roupa, né? Mas em primeiro lugar é a pregação do evangelho. A atividade mais importante na terra é a pregação do evangelho. Se as pessoas não ajudarem as igrejas e elas fecharem e a pregação parar, ainda que o pobre receba a cesta básica, ele vai para o inferno. Portanto, o mais importante que tudo é a pregação do evangelho, porque logo ele não vai precisar mais de cesta básica. Logo ele vai ouvir o evangelho e ele vai prosperar, e ele vai ajudar as pessoas também. Portanto, em segundo lugar, é importante ajudar o órfão, a viúva, o pobre missionário. Claro, nunca devemos deixar de fazer isso. Mas em primeiro lugar, custear a pregação do evangelho genuíno. Não ajudar igrejas que pregam o evangelho comercial, que tem venda. Jesus fez um Azorrague e proibiu venda, né? Não é ajudar qualquer igreja, não é jogar a sua semente em qualquer lugar onde tem espinho, não. Mas investir na palavra genuína, aonde se prega o evangelho da graça de graça. Aonde realmente não há comércio e não se prega o evangelho com a intenção de tirar dinheiro das pessoas. Quando uma mensagem agrada ao Senhor, aqueles que contribuem terão multiplicação. Deus não vai confirmar se você está financiando o crime, está financiando as seitas ou financiando uma igreja que Deus não se agrada. Portanto, quando você realmente investe naquilo que Deus quer, no órfão, na viúva, na obra missionária, com entendimento, por amor, Deus ama o que dá com alegria, você vai prosperar muito. Porque Deus, Ele vai trabalhar em cima da sua semeadura. E a semeadura profética de prosperidade é a generosidade. Diga: Senhor, me ensina a ser generoso, sem ser burro, nem otário, e nem deixar-me fazer de bobo. Eu quero semear na unção e direção do Espírito, porque eu sei que isso agrada ao Senhor, tem 100 vezes mais nessa terra, né? Marcos 10:30, e ainda galardão eterno. Eu quero agradar ao Senhor com todos os meus dons, com contribuição. E uma pessoa que pensa assim, pessoal, Deus vai olhar e vai multiplicar. Este é o povo que Deus vai abençoar muitíssimo.
em nome do Senhor Jesus Cristo.